Mas esse é o vídeo 2 de Metamorfose, que eu denomino o caos. Por que será o caos, né? No caos, há oportunidade. A gente pode fazer do caos algo que se volte a nosso favor. Como? Bom, voltando sobre o tema metamorfose, né? Eu disse a vocês que a minha metamorfose começou aos 35 anos. Só que eu não deixei muito claro, talvez, o que eu quero dizer que é uma metamorfose, né? Então eu vou falar do ponto de vista do que aconteceu comigo. Eu comecei essa metamorfose aí com uma situação que eu experimentei assim que eu ganhei o meu segundo filho. Eu vinha de um ciclo de trabalho muito intenso, estava numa fase profissionalmente muito boa e tinha chegado aonde eu tanto desejava, que era ser professora universitária, né? E de repente surgiu a notícia da gravidez, que eu recebi, obviamente, com todo o meu amor, que eu desejava muito. E eu abri mão da minha carreira naquele momento, fiquei 3 anos em casa com meu filho, que eu não queria perder aquele momento com ele, né? E nesses 3 anos em que eu fiquei em casa, né, como diz, deu tempo para pensar em muitas coisas. E aí eu experimentei um momento de um estado depressivo. Tem diferença entre um estado, né, deprimido e uma depressão enquanto doença mesmo, né? Eu fiz uma intervenção antes que a depressão se instaurasse enquanto adoecimento. Mas eu experimentei uma fase, né, onde eu fiquei muito deprimida, muito triste. Então eu chorava muito sem motivo aparente, né? Queria ficar mais isolada, perdi o apetite, não queria me relacionar com as pessoas, às vezes eu não queria nem abrir a janela do meu quarto. Tudo que um deprimido, um depressivo não precisa são de conselhos do tipo, ai, sai dessa, né? Nossa, você tem que ter fé, acreditar em Deus, para com isso, né? E o depressivo, ele abomina esse tipo de conselho, embora às vezes venha de pessoas bem intencionadas, né? E, enfim, eu estava vivenciando, experimentando esse momento, né? Que eu acolhi. Então, outra coisa também, todo sentimento é saudável, né? E deixo aqui, recomendo um filme que se chama Divertidamente, para que você assista de forma lúdica e entenda que os sentimentos, todos eles, são pertinentes e precisam ser acolhidos, e até para a gente tentar entender o que aquele sentimento está nos trazendo enquanto informação acerca de nós mesmos, né? Então eu acolhi aquela tristeza, embora eu não entendesse. Porém, muitas vezes quando você está num estado depressivo, você não consegue buscar ajuda, ou você às vezes não tem a visão de fora, né? Às vezes é uma outra pessoa que vai ver que você não está bem e vai te mostrar isso como um espelho, né? Olha para você não está bem, né? E eu lembro que eu estava um dia, né, na igreja e uma querida que estava ali, uma amiga, me viu e disse assim para mim no final ali do programa, né? Mihana, faz um tempo que eu estou te observando, né? E você é uma pessoa sempre tão ativa, sempre tão alegre. E eu vejo que nos últimos tempos você anda muito, muito triste, quieta, calada, né?
e eu vim te oferecer se você precisar de ajuda. E aí quando ela falou isso, né, às vezes é a deixa que a pessoa está precisando, né, para pôr para fora. E quando ela falou isso, eu comecei a chorar, né, e porque de fato ela estava falando algo que fazia sentido para mim, né, eu precisava de ajuda. Então, queridos, outra questão que eu deixo aí para vocês refletirem. Quando você estiver, se for do seu convívio, alguém que você perceba que está fora ali do normal da pessoa, né? Você vê que a pessoa está mais triste, perdeu o apetite, está mais isolada. Pode ser uma vizinha, pode ser uma amiga, pode ser um parente, né? Ofereça ajuda, né? Às vezes tudo que a pessoa precisa é de uma escuta, e não precisa ser necessariamente de um profissional naquele primeiro momento. Talvez você possa oferecer ali, olha, quer conversar um pouco, né? Mas sem falar muito, sabe, gente? Porque o depressivo ele não tá para escutar, ele tá mais para ser ouvido, entende? Então, assim, ofereça ajuda, né? E tem uma frase que para mim fez muito sentido nesse momento, nesse tempo onde eu experimentei esse estado depressivo, né? É uma frase que eu acho que serve para todo mundo que experimenta isso, né? Olha, eu estou aqui. Né? E só, eu estou aqui. E aí você sente que você não está só naquele momento, né? E não precisa falar muito, eu estou aqui já basta, sabe? E essa amiga então, depois que eu chorei bastante e tudo, ela me disse, Mihana, talvez você precise de uma ajuda profissional e eu quero deixar o contato de uma psicóloga que é amiga minha, talvez você possa procurar, né? Só que passou o tempo e eu não fui atrás, né? Porque às vezes a gente não tem força mesmo para procurar ajuda ou acha que não precisa de ajuda. Até porque o serviço da saúde mental, tanto psicólogos quanto psiquiatras, eles são vistos pela sociedade, né, e é outro ponto que eu destaco, são vistos como médico ou profissionais para loucos. Isso ainda é real, tá, gente? As pessoas ainda acham isso. Quando você diz que passa no psicólogo, que você faz terapia, ou que você passa no psiquiatra, as pessoas já associam isso com, nossa, né? A pessoa deve ter problema. E isso é um preconceito, sabe, que precisa ser quebrado cada dia mais, porque a saúde mental das pessoas está fragilizada. Na pandemia, isso ficou muito evidente. A pandemia, ela trouxe à tona a questão da saúde mental. As pessoas estão adoecendo da sua saúde mental, né? E muitas vezes sofrem caladas, quietas, né? E ainda tem que ficar ouvindo essas frases que eu falei pra vocês. Olha, para com isso, né? Seja forte e tal. E aí, eu não procurei ajuda, né? Eu não lembro na época se eu não queria ou se eu achava que não era necessário, enfim. E aí essa amiga de novo me procurou, né? Isso é o valor da amizade, viu, gente? Não desistam das pessoas que vocês amam, né? E aí ela me disse assim, você procurou, né, a pessoa que eu te recomendei? E eu disse, não, eu realmente não procurei. E Hannah, eu vou fazer algo a mais aí, se você me permitir. Posso marcar essa consulta para você? E aí eu disse, eu não sei se eu tenho dinheiro para isso e tal. Não, escuta, não pensa nisso agora, né? Não pensa nisso agora, pensa em você, que talvez você precise dessa ajuda nesse momento. E eu insisti dizendo, né? Não, então, não sei, né? Não sei. Ela me deu esse lembrete, né? E falou, ao menos dá um oi para ela e troca uma ideia e tudo, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, de novo. Não, será que eu não tenho razão? Será que eu não devo procurar e tal? E aí eu peguei aquele telefone, liguei e tudo, senti na voz da psicóloga ali já um acolhimento, né?
resolvi marcar a consulta. E aí comecei todo o meu processo terapêutico, como a gente fala, né? Não existe essa coisa de o melhor profissional, o mais top, o mais, enfim. Eu creio, tá? É uma opinião minha, tá bom? Não quer dizer que seja uma verdade, é uma opinião minha. Que o melhor psicólogo, ou o melhor terapeuta, porque um terapeuta também pode te ajudar, né? Existem aí as terapias alternativas também. Mas eu recomendo que no início do processo, especialmente, né, você esteja com uma psicóloga, um psicólogo ou alguém que tenha alguma experiência aí para te ajudar nesse processo inicial, tá certo? E então, eu não acho que exista o melhor. Eu acho que existe aquele profissional ao qual você se identifica e você estabelece vínculo, tá, gente? Essa palavra é bem importante, vínculo. Você estabelece uma relação de confiança com o seu terapeuta ou com a sua psicóloga. Tá? E isso é tudo no processo. Se não existe confiança, né? Se não existe confiança, não se estabelece vínculo. E isso é boa parte do processo terapêutico. E não quer dizer que você vai ficar a vida inteira com uma psicóloga só, com um único profissional. Se você precisar de mais algum tempo, pode ser que você queira trocar, enfim, por N situações, às vezes a pessoa não pode mais te atender, e aí você tem que procurar outro profissional e tudo bem. Mas aquele vínculo inicial, ele é bem importante, né? E aí eu comecei a terapia. Quando eu comecei a terapia, né, a gente tende a achar que todos os nossos problemas vão se acabar assim que a gente começar a fazer terapia, né? Nossa, né, Bom, tem algo que é muito acolhedor, o set terapêutico, né, que a gente chama. Se for bem acolhedor, logo você relaxa, né? O próprio corpo mostra isso. Opa, cheguei num lugar de acolhimento, cheguei num lugar onde eu me sinto segura. Isso puxa vida, isso é tudo, sabe? E aí já te dá uma impressão, assim, um sentimento bom, do tipo, nossa, né? Boa parte já do caminho. Dá aquela sensação de, ufa, vou resolver todos os meus problemas, mas muita calma nessa hora. O processo terapêutico, ele é, eu diria, doloroso, tá? Trabalhoso, não é algo fácil, porque precisa de olha quantas coisas envolve. Confiança, certo? Envolve a entrega do paciente no processo, ou seja, o compromisso do paciente com o processo, né? Por exemplo, eu não faltava nas minhas terapias, né? Eu buscava estar comprometida com o meu processo, né? Envolve também, óbvio, que uma escuta qualificada, um terapeuta, um psicólogo que tenha ali que tem as orientações certas no momento certo, enfim, né? Mas não é fácil no início, porque é como se abrisse uma caixinha, sabe? Uma caixinha das tuas memórias, das tuas emoções, e mexe com muita coisa que às vezes nem você tinha ideia de que estavam ali, entende? Então, assim, memórias antigas, lágrimas não... choro preso, lágrimas não derramadas que você vai segurando, sabe? E uma coisa é verdade, tudo aquilo que a gente retém, né, emocionalmente falando, o corpo sente. O meu corpo já vinha sentindo também, né? Muita dor de estômago, né? A parte aqui toda do intestinal recebe uma carga de emoção muito grande, de raiva, de rancor, de mágoa, enfim, né? Então, isso dentro de um ponto de vista da terapia floral também, da qual eu sou formada. Então, não é fácil. E muitos pacientes tendem a evadir, a abandonar o processo, porque
tipo, ai, tá doendo muito, né? E eu não posso esconder que isso às vezes acontece. Porém, ao longo do processo, você vai liberando ali as memórias, e eu comparo a terapia com, imagina um novelo de lã, né? Ele está ali no meio de uma sacola misturado com outros novelos, e você ali está tudo emaranhado. E ali a gente fala do fio da meada, né? O terapeuta, ele vai te ajudando a pôr as coisas em ordem, né? E vai achando ali o fio da meada que vai, sabe, organizando as tuas ideias, as tuas memórias. E dando sentido àquilo que você não consegue elaborar, aquilo que você não consegue nomear, entende? Por isso que muitas vezes na terapia a gente pergunta, né? Eu falo porque eu estabeleço esse vínculo também com os meus pacientes na terapia floral, né? A pessoa fala, naquele momento foi assim, assim, e aí você, né? Você fala, mas o que você sentiu? Você consegue nomear? Foi tristeza? Foi raiva? Entende? A gente vai... A terapia, ela vai dando nome ao sentir. E isso vai ajudando a gente a ajustar as coisas, né? E esse momento do casulo, né? Ele é realmente um processo doloroso. É isso que se chama metamorfose. É o momento do casulo, é a transformação. É um processo que precisa de muita coragem. Tá? E por isso tem muita gente que foge de terapia. Às vezes porque não é o momento também, né? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender, inclusive, que às vezes não é o nosso momento. Mas muitas pessoas fogem. Tá? Fogem da terapia? Não, fogem de si mesmas. Né? Porque, às vezes, o processo de autoconhecimento, né? Essa jornada de autoconhecimento é dolorosa. Você se depara com os teus monstros internos, com os teus defeitos, com as tuas sombras, como diz na psicologia, né? Nossa, será que eu sou isso mesmo? Às vezes você é aquilo ali, tudo bem, né? Nós não somos só luz, nós somos sombra. E isso eu falo no sentido metafórico, né? No sentido de que as pessoas não são só boas, né? Nós também temos um lado sombrio dos nossos defeitos. E a gente não pode correr disso, correr de si, né? Como diz a música, a pior mentira é aquela que você conta para si mesmo. É preciso encarar o processo terapêutico com muita coragem, né? E deixar vir, e pôr para fora. O primeiro benefício que a terapia me trouxe, que eu sempre uso muito nos meus textos, que é a palavra lucidez. Lucidez, luz. Eu falo que o terapeuta, o psicólogo, ele é como uma lanterna, né? Ele vai pondo luz onde está escuro. Ele vai iluminando para você, dizendo, olha, vamos olhar para isso agora. Né? Ele coloca luz sobre aquilo, lucidez. E dentro do processo de terapia, uma primeira coisa que achei bem interessante, a gente não esquece daquele primeiro momento, é muito libertador, né? Eu lembro que eu cheguei de uma terapia e eu olhei para o meu guarda-roupa. Eu abri meu guarda-roupa, olhei para as minhas roupas e eu falei, nossa, mas essas roupas são minhas? Sabe assim, quando você se questiona, eu não me identifico com essas roupas. E aí parece que você, sabe, acorda. Meu Deus, que isso? Essas roupas aqui não tem nada a ver comigo. E como assim, né? Olha como que é complexo. Até as minhas roupas, né, eu comprava, ou eu mandava fazer numa costureira, enfim, dentro daquilo que... para atender as expectativas, né, das pessoas. Eu não posso usar esse tipo de roupa, ou eu acho que não posso usar, não, né, vai ficar feio para mim. Não, isso aqui é para adolescente, isso aqui é para jovem. Sabe esse tipo de coisa? A gente se preocupando sempre com o que o outro vai pensar.
quando eu olhei para o meu guarda-roupa, eu não me identifiquei com o que estava ali. E eu fiz uma coisa muito, assim, eu lembro disso com uma lembrança boa. Eu peguei aquelas roupas, eu tirei tudo do meu guarda-roupa. Falei, isso aqui não me serve mais, né? E eu comecei a me desfazer, dei boa parte daquelas roupas. E eu pensei, bom, que legal. Eu posso ter um estilo próprio, né? Eu vou me aventurar agora, vou descobrir que tipo de roupas eu gosto de vestir, né? Que acessórios que me cabem bem. E aí vem o resgate de si mesmo, sabe? Da autoestima, o resgate de si, né? É você no controle, não é mais outra pessoa no controle, sabe? Ou sua mãe, seu marido, ou quem quer que seja, entende? E aí eu passei a comprar minhas roupas e aí eu falava, uau, que tudo! Aquilo virou um evento pra mim, sabe? E eu hoje eu gosto muito de um estilo de roupa que é o que chama de moda hippie. Então eu adoro saia longa, aquelas saionas estilo hippie, chinelão, né? Eu tenho algumas roupinhas mais do universo teen, como fala, eu gosto disso, de tênis e tal. E acessório pro cabelo. Eu lembro que, nossa, eu comecei a comprar um tanto de coisa, umas rosas enormes que eu ponho no cabelo. E aí eu não tava mais pensando assim, vão achar ridículo isso. Não tinha mais essa preocupação. Eu queria saber se eu tava bem, se aquilo me fazia bem, se eu me sentia bonita com aquelas roupas, né? Com aqueles acessórios, entende? Então esse foi o meu primeiro contato comigo mesma. Depois eu passei a quebrar alguns paradigmas, né? Tipo, nunca fui vaidosa, certo? E até hoje eu acho que não sou muito mesmo, não sou muito vaidosa mesmo. E às vezes eu via algumas amigas tirando sobrancelha, comprando um batom, um perfume e tal, e eu falava, isso é supérfluo, nossa, tal. Tudo bem, eu sou muito da cultura do desapego, eu não sou muito de comprar coisa cara, não faz sentido pra mim, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu tirei sobrancelha, eu olhei e falei, caramba, olha que diferente que ficou meu rosto, né? E aí foi indo. Depois eu cortei meu cabelo bem curto, né? Eu vou pôr uma foto aí em seguida pra vocês. Foi a coisa mais louca que eu já fiz, uma das, né? Meu marido quase surtou, mas eu nem falei nada. Eu vou entrar no salão e vou sair de lá outra pessoa. Eu era outra pessoa já. Eu já era outra pessoa, entende? E eu cortei meu cabelo, depois passei máquina aqui do lado. Eu fui experimentando, sabe? Pintei de loiro, pintei de roxo, sabe? Bem uma fase adolescente que eu não tive. É uma fase que eu não tive. Eu pulei essa fase. E não tem problema nenhum você resgatar uma fase que você deixou pra trás. Claro, né, que não dá para resgatar integralmente, né, porque trata-se de uma adulta, né? Eu tinha filhos, eu tinha responsabilidade e tudo mais, mas algumas coisas eu me permiti sim, sabe? E permita-se, né? Permita-se alguns momentos onde você fazer uma coisa que você gosta, quebrar sua rotina, sabe? Mas que faça sentido, que não seja só uma coisa para cumprir tabela ou